Oi pessoal, aqui é o Ícaro e vamos começar hoje a resolver a lista número 3. O primeiro exercício da lista número 3 ele fala sobre seguradores de ordem zero. E o que são seguradores de ordem zero? Seguradores de ordem zero é uma ferramenta matemática, eu diria, para você representar que o valor que está sendo amostrado vai ser mantido constante até você obter uma nova amostragem do seu sinal. Então aqui eu fiz um exemplo para vocês, em que eu tenho um sinal contínuo, um sinal amostrado, que é um sinal digital, que eles são apenas pontos ao longo do tempo, e o nosso sinal contínuo reconstruído a partir do digital com um segurador de ordem zero. E como é que eu posso interpretar esse segurador de ordem zero? A gente pode dizer que ele vai ser um step que dura apenas um período de amostragem e que a magnitude dele vai ser igual ao valor do sinal naquele instante. Então, aqui eu tenho a nossa curva. Se vocês olharem bem, ela é toda composta por quadrados. E esses quadrados nada mais são do que o somatório de vários sinais de step ao longo do tempo. E como a gente vai interpretar isso matematicamente? A gente vai interpretar como sendo um step que tem início num tempo t0, nesse caso esse step está começando na origem, que depois é somado ao menos step depois de tantos segundos. Com isso, a gente vai obter um step local apenas. E qual vai ser a função transferência do meu segurador de ordem zero? Vai ser simplesmente a função transferência do meu step mais a função transferência de um step negativo atrasado em tantos segundos no tempo. A função transferência de um step é 1 sobre s. A função transferência de um menos step é menos 1 sobre s. Se eu quero atrasar esse step, eu vou multiplicar ele por e elevado a menos st, sendo que t é o tempo que eu quero atrasar ele. Geralmente esse tempo de atraso ele vai ser sempre contado, pautado pelo número de amostra. Então vai ser uma amostra, duas amostras, três amostras, vai ser sempre um número inteiro vezes o tempo de amostragem. Portanto, se eu colocar tudo numa equação só, step menos step vezes o atraso, eu obtenho a função transferência do segurador de ordem zero. Ela é tabelada, vocês podem memorizar, ou vocês podem deduzir sabendo só a função transferência do step e do atraso, que são bem recorrentes nos exercícios. Agora que nós já conhecemos as ferramentas, vamos aplicar elas para resolver o exercício número 1. O exercício número 1 ele fornece as plantas em função de S e pede para nós calcularmos a transformada Z dessas plantas considerando o segurador de ordem zero. Para fazer isso, a gente vai ter que adotar um procedimento específico. Se a gente simplesmente calcular a transformada Z do nosso segurador de ordem zero e multiplicar pela transformada Z da nossa planta, a gente vai ver que a transformada Z do segurador de ordem zero é simplesmente 1. E a transformada Z da nossa planta vai ser uma equação específica. Só que faz sentido a gente suspeitar que a transformada Z da planta não vai ser igual à transformada Z da planta com o segurador de ordem zero. Então, qual que é o procedimento que a gente tem que adotar para evitar cair nesse erro? Primeiro, a gente vai calcular a transformada Z do numerador do nosso segurador de ordem zero. Depois, a gente vai calcular a transformada Z da nossa planta dividido por S. Assim a gente obtém a transformada Z correta da nossa planta com segurador de ordem zero. Vamos então fazer o exercício número 1. O exercício número 1 é bem direto, então o que foi que eu fiz? Eu peguei, escrevi lá que a minha planta, em função de Z, a transformada Z, né, vai ser igual a transformada Z do segurador de ordem zero vezes a planta. Peguei, calculei a transformada Z só do numerador do meu segurador de ordem zero. Eu multipliquei por Z em cima e embaixo depois para ficar tudo sem expoente negativo. Depois eu calculei a transformada Z da minha planta dividido por S. A transformada Z da minha planta dividido por S é um valor tabelado, 1 sobre S ao cubo, está na tabela. Se vocês usarem o Dorff, esse valor está na tabela do Dorff, com certeza. No Franklin, esse valor está um pouquinho diferente. Acho que ele colocou um fator 2 aí. Mas enfim, se vocês considerarem esse fator 2 e multiplicarem e fazerem algumas alterações, vocês vão chegar ao mesmo valor. E no final, que expressão eu tenho? Eu tenho que a transformada Z da minha planta, considerando o segurador de ordem zero, vai ser simplesmente t² sobre 2,
z mais 1 no numerador, z menos 1 ao quadrado no denominador. Lembrando que esse t maiúsculo, ele é o meu tempo de amostragem. Ele é a mesma coisa que o t0 que eu estava utilizando anteriormente. É só uma nomenclatura diferente para a mesma coisa. Perfeito, agora vamos para o nosso exercício B. O exercício B vai ter que aplicar o mesmo procedimento. Então eu tenho a minha planta 1 sobre S mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a transformada z da planta dividido por S. Ou seja, eu coloco lá a transformada z do meu segurador de ordem 0, do numerador dele, que é 1 menos z elevado a menos 1, que é a mesma coisa que z menos 1 sobre z. E calculo a transformada z de 1 sobre S quadrado vezes S mais 1. Como nem tudo são flores, né? A gente vai ter que calcular frações parciais nesse camarada. Quando a gente faz isso, a gente vê que a gente vai ter que calcular a transformada z de 1 sobre S quadrado, de 1 sobre S mais 1 e menos 1 sobre S. Quando a gente faz isso, a gente obtém várias fraçõezinhas. E qual vai ser o procedimento? Juntar tudo, né? Então eu aplico a propriedade distributiva, faço várias multiplicações, obtenho vários termos avulsos, simplifico, junto os termos que são semelhantes, e no final eu obtenho a seguinte expressão para a minha planta g de z com o segurador de ordem 0. Por fim, temos o nosso exercício C. Esse exercício C foi o que eu mais demorei para fazer, e eu não encontrei nenhum exercício semelhante e nenhuma bibliografia que eu consultei. Se alguém tiver uma resolução alternativa, eu peço por favor que compartilhe comigo. Mas o meu raciocínio foi o seguinte. Eu tenho ali no numerador do meu exercício C um termo que é a exponencial de menos 1,5s. Esse termo ele significa um atraso de 1,5 segundos naquela minha expressão que ele está multiplicando. E aquela expressão que ele está multiplicando, 1 sobre s, s mais 1, é a expressão que eu resolvi no exercício B. Só que esse atraso ele não está muito bem definido, né? Porque esse 1,5 segundos eu não sei quanto ele equivale em termos de tempo de amostragem. Então, por exemplo, se eu tiver um tempo de amostragem que é de meio segundo, esse atraso ele equivale a 3 tempos de amostragem. Se meu tempo de amostragem for 1,5 segundos, esse atraso ele equivale a 1 tempo de amostragem. Então, o que eu fiz? Eu copiei a minha expressão que eu encontrei no exercício B, no final dela, e adicionei um termo de atraso. Só que esse atraso, eu escrevi ele em função de t0 ou de t. E eu coloquei uma observação estabelecendo que essa razão, 1,5 sobre t ou t0, tem que ser um número inteiro para fazer sentido. Então, no fim das contas, a minha resposta vai ser simplesmente aquela grande expressão que a gente achou no exercício B, vezes z elevado a menos 1,5 sobre t0. Lembrando que essa fração ela tem sempre que resultar em um número inteiro. Então, por exemplo, se o meu tempo de amostragem for 1,5 segundos, o meu atraso vai ser só de uma amostra. Então, vai ser a minha expressão que eu encontrei no exercício B, vezes o termo de atraso de uma amostra, que é simplesmente z elevado a menos 1. Bom, é isso, pessoal. Pode parecer que não acaba nunca, mas está acabando. Eu acredito que essa é a última lista de exercício. Eu vou fazer ela com um pouquinho mais de calma, porque eu estou trabalhando na minha dissertação de mestrado também agora, porque eu tenho que qualificar em alguns meses. Mas eu acho que eu consigo resolver ela inteira com vocês, passo a passo, para vocês entenderem os exercícios. Lembrando, o Adriano postou uma outra videoaula. Eu acho que até agora ele postou 2 videoaulas. Eu não sei se vai ter uma terceira. E também vai ter uma prova que vai ser um pequeno projetinho de MATLAB para ser feito em dupla. E eu acredito que não vai ser permitida a consulta comigo, mas eu vou até lá fornecer a maior quantidade de ferramentas e material possível para vocês terem todas as ferramentas ao dispor de vocês para poder resolver
essa provinha, esse projeto de MATLAB com a maior tranquilidade possível. E chequem sempre a descrição do vídeo, porque lá eu sempre coloco algum PDF que tem alguma informação interessante que me ajudou a resolver os exercícios. E muitas vezes você consultando a teoria através de diversas fontes que utilizem abordagens distintas para explicar a mesma coisa, isso muitas vezes ajuda vocês a aprenderem o conteúdo. Bom, é isso. Se cuidem e boa sorte.